Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar então uma nova semana de atividades, né? Com muita energia, com muita alegria e animação. Já que nós não podemos ir à escola, mas nós precisamos continuar nossos estudos e nossa dedicação em casa. Então, façam as atividades com atenção. Não adianta só fazer, mas fazer de qualquer jeito e não aprender o que está fazendo. Vocês precisam fazer prestando atenção e se dedicando. Combinado? Aí não se esqueçam de enviar as fotos, tá bom? Semana passada nós estudamos a biografia e algumas obras da escritora Eva Furnari. Lembram que nós até conversamos que os livros dela têm muitas rimas, até que vocês encontraram as rimas, anotaram, e ela escreve de uma forma muito divertida, e ela, além de escrever, ela ainda ilustra os próprios livros, né? Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre a Eva Furnari. Quem não leu, lá no YouTube, no nosso canal, eu coloquei 3 obras dela para vocês fazerem a leitura. Então, quem não entrou e não leu ainda, entra, faz a leitura. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Essa semana nós vamos estudar a escritora Ruth Rocha, tá? Cada semana nós vamos para um autor diferente. Nós já estudamos também José Paulo Paes, né? E agora nós vamos para Ruth Rocha. A Ruth Rocha, eu até imprimi uma foto dela aqui para vocês verem, tá? Eu vou mandar um link do YouTube para a gente conhecer um pouco mais sobre ela nesse vídeo. E vocês vão também fazer a biografia dela, assim como nós fizemos da Eva Furnari. Vocês vão pesquisar a biografia da Ruth Rocha e anotar no caderno de produção de texto, tá? Então, lá no caderno de produção, coloca a data de hoje, aí vocês vão escrever biografia da escritora Ruth Rocha e vocês vão fazer um resumo. Não precisa achar lá na internet uma biografia grande e escrever ela inteira. Vocês vão escrever as informações mais importantes. Quando ela nasceu, onde ela nasceu, qual a profissão dela, porque às vezes além de escritor, eles têm outra profissão. Onde que ela estudou, quando que ela começou a escrever livros para crianças, tá? Quais prêmios que ela já ganhou como escritora, quais as obras dela, tá? Quais as características das obras. Então, um resumo do que é mais importante sobre a Ruth Rocha. Combinado? E aí eu vou mandar para vocês um livro em PDF para vocês fazerem a leitura dessa obra da Ruth Rocha, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as obras dela, tá? De matemática, no nosso EMAI de hoje, nós vamos para a atividade 11.5, na página 64, tá? Vamos retomar nossa tábua de Pitágoras. Primeiro, preenche os quadrinhos verdes, depois os da cor lilás, finalmente os brancos. Então, na última atividade que nós fizemos de tábua de Pitágoras, vocês preencheram algumas linhas, nós não preenchemos todas, lembram? Nós preenchemos apenas a amarela e a laranja, para a gente perceber a regularidade, né? Porque, ó, a tabuada do 2, ela está relacionada com a tabuada do 4, que está relacionada com a tabuada do 8. Por quê? A tabuada do 2, ela é a metade do resultado da tabuada do 4. Ou a do 4 é o dobro, né, do resultado da do 2. Então, por exemplo, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8.
6 mais 6, 12. Então, se eu multiplicar a tabuada do 2 por 2, fazendo o dobro, eu encontro o resultado da tabuada do 4. E a do 8, mesma coisa. Se eu dobrar o resultado da tabuada do 4, eu vou obter o resultado da tabuada do 8. Então, 4 mais 4, 8. Aqui, ó, 8 mais 8, 16. 12 mais 12, 24. Então, nós aprendemos essa regularidade. Então, hoje, nós vamos aprender mais algumas regularidades que vocês irão descobrir. Então, o que vocês vão preencher? Primeiro, os quadrinhos verdes na linha, também na coluna. Depois, o lilás na linha e na coluna. E por último, os brancos, tá? Então, vocês vão preencher seguindo essa ordem. E depois responder as perguntas. O que há de curioso no resultado das multiplicações de um número por 5? Vocês vão prestar atenção, observar e responder. Sabendo que o resultado de 7 vezes 8 é 56, é possível dizer que o resultado de 8 vezes 7? Então, por que é possível, né? Porque a multiplicação, ela tem essa regularidade. Lembra da regrinha? Que se eu inverter, eu vou ter o mesmo resultado. Então, 7 vezes 8 é 56. E 8 vezes 7 também é 56. Se eu alterar os fatores, eu vou ter o mesmo resultado, o mesmo produto. Letra C. Isso acontece em outros casos? Em outros casos, vocês vão dar um exemplo. Por exemplo, assim, ó. 4 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4? Sim, né? Porque segue a regra para todas as multiplicações. Cite 3 situações, vocês vão citar 3 exemplos. Por exemplo, 6 vezes 3 e 3 vezes 8. 4 vezes 3, 3 vezes 4. Então, citem 3 continhas de exemplo aqui na letrinha C, tá? A outra atividade que nós iremos fazer hoje é a leitura de uma carta, né? Então, lá na página 162 tem uma carta e vocês vão ler e responder algumas questões que eu vou enviar. Então, para que serve essa carta? Qual é o objetivo? Então, essa pessoa que escreveu, que foi a Maria Aparecida, ela fez essa carta de reclamação a uma fábrica de brinquedos, que se chama Dia Feliz. Então, vamos lá. Eu vou ler, vocês vão acompanhar comigo, para a gente depois ler as questões. São Paulo, 20 de novembro de 2019. Então, sempre quando vamos escrever uma carta, precisa ter o local e a data em que a carta foi escrita. Aqui no caso foi São Paulo, em 20 de novembro de 2019. A direção da fábrica, então destinatário, para quem que é essa carta? Fábrica de Brinquedos, Dia Feliz. A C, que é aos cuidados, né? Para quem que ela vai enviar? Qual o setor da fábrica? Serviço de atendimento ao cliente. Assunto: reclamação de defeito do produto. Prezados senhores, em 29 de outubro de 2019, adquiri um produto da marca Dia Feliz, uma boneca que fala. Foi comprada na loja Brinque Mais, a Rua Vital Brasil, número 100, conforme cópia da nota fiscal anexa, pelo valor de R$300 em um pagamento à vista. Ao chegar em casa com a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito: o dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Entrei em contato com o gerente da loja, Sr. Roberto, e recebi orientação
para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante. Na assistência técnica autorizada, mesmo após os 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor para que o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso 1, parágrafo 1º do artigo 18, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica esta empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação, no prazo de 10 dias a contar do recebimento desta, farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Informo que poderão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. Aguardo sua resposta por escrito. Atenciosamente, Maria Aparecida Dias. Aí ela colocou aqui embaixo o número do telefone. Então, atenciosamente, que é a despedida, e quem escreveu a carta, que é Maria Aparecida Dias. Então, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão responder essas questões que eu vou enviar para vocês, tá? Quem é a consumidora que escreve a carta? Qual é a finalidade da carta? Quer dizer, para que serve essa carta? O que aconteceu com o produto comprado? No texto, a autora faz a citação do Código de Defesa do Consumidor e apresenta um artigo que possui a expressão em perfeitas condições de uso. O que essa expressão significa em relação ao produto que a senhora Maria adquiriu? O que significa perfeitas condições de uso no caso do uso da boneca? Podemos afirmar que este texto é uma carta pessoal? Quer dizer, o que quer dizer uma carta pessoal? Ela escreveu de acordo com o que aconteceu com ela? Por quê? Grife no texto palavras e expressões que demonstrem característica deste tipo de carta. Caso não seja atendida, o que a consumidora fará? Então, lá na carta ela fala o que ela vai fazer se ela não for atendida. Você ou seus pais já compraram algum produto com defeito? Como o problema foi resolvido? Aí vocês vão responder se já compraram ou não e como foi resolvido esse problema, tá? Então, as questões, quem tiver impressora imprime, quem não tiver, copia a pergunta no caderno e responde, tá? Pode responder aqui mesmo. No caso de copiar no caderno, responde no caderno. Se imprimir, responde aqui mesmo e cola a folha. Não se esqueçam de colocar a data, tá? Então, hoje vocês vão ter essas atividades, né? O EMAI, que é a tábua de Pitágoras, a leitura dessa carta e responder as questões, pesquisar a biografia e anotar no caderno de produção a biografia da Ruth Rocha e ler a obra que eu vou mandar para vocês em PDF, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje. Façam com atenção e capricho. Qualquer dúvida que tiver, perguntem para mim que eu ajudo vocês, tá bom? Não fiquem com dúvida, tá? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.